Olá, sejam aqui a todos muito bem-vindos então à nossa terceira aula da Jornada da Dança Infantil. Eu sou Javiane Dubois. Durante a semana eu tô aqui te mostrando, como ensinar dança para mantendo aí as crianças engajadas, conectadas com você e prestando atenção nas suas instruções, ficando nas suas turmas aí por muitos e muitos anos e ainda com uma aprendizagem efetiva. Um verdadeiro passo a passo aí, de como fazer isso e o melhor, gente, cientificamente comprovado. Na aula de hoje, a gente vai ver como aplicar de uma maneira assim bem prática todos os ingredientes aí da aprendizagem passo a passo. Então, a gente viu na aula número 1 como você não deve ensinar dança para uma criança, Vários erros que os professores acabam cometendo sem muitas vezes aí, nem se dá conta de que estão fazendo. E que só te fazem perder tempo e muitas vezes conseguir então o efeito oposto daquilo que você deseja, acabando por desestimular então as crianças. Na aula passada falamos sobre como acontecem então os processos de uma aprendizagem motivadora na dança. Os princípios que mantêm a criança conectada com você e os ingredientes aí da aprendizagem. Então, se você ainda não viu, gente, as aulas anteriores, volta aí na barra de navegação e assiste as aulas. É muito importante que você consiga, que você assista todas as aulas, pois elas são uma continuação da outra. Assim, para que você consiga entender o que eu vou explicar hoje aqui, é essencial que você tenha visto as aulas anteriores, ok? Então aí, se você ainda não viu, volta lá, assiste as outras aulas e depois você volta aqui para ver a aula de hoje, ok? Então vamos lá, gente. Primeiro, eu quero dizer que a nossa comunidade está incrível, gente. Quero muito agradecer aos inúmeros comentários aí que vocês têm deixado aqui na nossa página e que nos impulsionam então para seguir aí acreditando nessa multiplicação em escala geométrica de crianças apaixonadas e conectadas com a dança. Dá só uma espiadinha. Amando acompanhar você, Javiane. Quanto aprendizado! Já apliquei em minhas aulas online neste período muito do que aprendi aqui e tem feito muita diferença tanto para mim como professora quanto para as crianças que estão amando e querendo sempre mais. Obrigada de todo o coração e com certeza quero participar de um curso seu. A dança entra no meu corpo, eu sou o vento. Sensacional! Muito obrigada por compartilhar tudo isso conosco. Tenho certeza que isso não é nem 10% do que se terá no Aprende, mas já é muito rico e válido. Sou professora de balé, jazz e danças urbanas. Tenho formação técnica como dança recreadora e estudante de educação física. E sua linguagem e os conhecimentos específicos são claros. Infelizmente, sinto que a educação física falha no que diz respeito ao ensino da dança. Fica tudo muito solto. Sem dúvidas, me ajudou muito. Gratidão! Eu estou mais que encantada com o curso da jornada. Não vejo a hora de fazer esse curso que foi falado. Tenho sido inspirada a cada aula a mergulhar de cabeça na dança, na pedagogia, nas crianças. Creio que temos muito a crescer. Gratidão, Geve, por seu grande coração. Beijinhos! Achei a aula sensacional. É como se fosse um manual de como devemos agir para cativar e fazer a criança aprender de forma efetiva. Muito obrigada! Então vamos lá. Vamos ver agora como é que a gente coloca em prática, na nossa aula de dança, na nossa disciplina que é a dança, esse processo de aprendizagem. Ok? Vamos então lá, prontas aí? Vamos colocar nossas mãos na massa vendo isso na prática na nossa aula. Então vamos começar assim, aplicando então tudo isso aqui nas nossas aulas de dança. Então vamos pensar primeiro. Primeira coisa que precisa acontecer é a informação, Vamos pensar aí na historinha, no caminho que a informação faz para chegar no cérebro. Então a primeira coisa que faz é a informação chega.
Quando você dá uma informação, essa informação chega no cérebro, tá? Você diz alguma coisa, você pede para a criança fazer alguma coisa, essa informação chega lá no cérebro da criança. O que o cérebro da criança vai fazer? Ele vai procurar o caminho mais curto, gente. O nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso, gente. Por que o cérebro da gente é super preguiçoso? Porque ele precisa dar conta de muita, mas muita coisa mesmo no nosso organismo. É ele que é responsável por tudo que a gente faz, né? Então ele precisa economizar energia o máximo que ele puder. Então o que ele faz? Ele vai lá e busca alguma coisa, alguma informação, alguma aprendizagem que ele já tenha registrado que seja parecido com aquela informação que você deu, para ver se ele consegue aproveitar alguma coisa daquilo, não precisar aprender tudo de novo. Então ele vai lá e busca algo que é conhecido, um conceito, alguma coisa que é conhecida dele. Aí, se você apresenta para esse cérebro, olha aqui o 3, pistas visuais e pistas auditivas, você facilita para o cérebro a busca desses conceitos, porque você dá alguns referenciais concretos para ele, referenciais, né, por duas vias sensoriais diferentes, por uma via sensorial visual e por uma via sensorial auditiva, que faz com que esse cérebro consiga acessar mais rápido. Lembra que a gente falou de velocidade de processamento? Ele consegue acessar mais rápido essas informações para trazer para a execução, da movimentação que você quer fazer naquele momento, ok? E aí você precisa dar o quê? Motivação. Porque senão não adiantou nada, eu dei informação, o cérebro foi lá, buscou aquilo que era parecido, mas quando ele chegou aqui, ele não sabe, ele não tem vontade, ele não viu um porquê. Lembra que a gente falou? Funcionalidade, aquilo precisa ter uma função, aquilo precisa ter um porquê para ser feito, porque senão ele perde a vontade, fica desestimulado, certo? Então eu preciso propiciar também uma motivação. E a partir disso, né, aí vai vir a questão da execução, da vivência, né, que é o que também vai fazer com que a gente realmente aprenda, né? A partir disso, a gente vai ter então o quê? A aprendizagem que a gente quer. E a criança, ó, ali, ligada, querendo muito fazer isso. Então vamos olhar aqui agora esses mesmos passos, tá? Nos nossos exemplos, ok? Nas nossas práticas de aula. Então vamos ver. Por exemplo, se a gente fosse trabalhar com um tanlevé de pés paralelos, tá? Como é que eu posso chamar? E agora eu vou explicar aqui para vocês, vocês vão entender por que quando a gente trabalha com as crianças pequenas, a gente acaba utilizando, tá? Principalmente com as crianças até os 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, a gente acaba utilizando nomenclaturas mais lúdicas para os passos de dança do que a nossa nomenclatura mesma e da técnica da dança clássica. Por que isso? Porque essa nomenclatura lúdica, ela traz essas informações de conceitos já conhecidos e faz com que facilite, né, faz essa facilitação dessa busca do conceito no cérebro humano, né, daquilo que eu já conheço. Porque, gente, a gente não pode partir do princípio que as pessoas nascem sabendo. A gente tem essa mania de partir do princípio que todo mundo sabe o que a gente sabe. E quando eu tô falando de sabe o que a gente sabe, eu tô falando de conceitos das coisas. Só que a gente nasce sem conhecer os conceitos. Então eu vou precisar aprender os conceitos. E o nosso papel enquanto educadores, enquanto professores, é ensinar isto, certo? Então, eu vou precisar fazer com que a criança acesse aquilo que é mais próximo da realidade dela, aquilo que ela já tenha como um pré-conceito, né? Como um conceito já estabelecido, como um conceito já fixado no seu cérebro, ou pelo menos que ela tenha um pouco mais de familiaridade com aquilo. Porque se eu disser, olha a diferença, se eu disser para uma criança assim, a criança chegou na minha aula, tá? Primeiras aulas. Faz aí um tanlevé de pés paralelos. A criança vai ficar me olhando, provavelmente. Agora, olha a diferença se eu disser para ela. Faz aí um pulo de um coelho, que nem um coelhinho. Qual das duas situações vocês acham que é mais fácil da criança fazer a ordem a qual eu me instruí? Certamente que na segunda, né? Quando eu chamo o tanlevé de pulo do coelho, certo? Pular que nem um coelhinho.
Por quê? Porque o coelho é uma coisa para ela, é um conceito mais familiar, é um conceito existente, é alguma coisa que o cérebro dela já conhece. E aí depois, futuramente, a gente vai fazendo a associação, né? E aí isso é pareamento e tal, que a gente vai fazer mais lá na frente, depois que essa aprendizagem tá bem consolidada, e que a gente vai fazendo os pareamentos e passando, então, esse pulo do coelho para o Tanlevé, certo? Então, o que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar esse nosso Tanlevé aqui de pés paralelos de pulo do coelho, ok? E aí, então, o que eu tenho? Ó, no 1, lembram que era o 1 ali? A informação chega no cérebro. Quando eu digo o uso da palavra coelho, a informação chegou no cérebro da criança. Porque, de alguma maneira, ela já viu, certamente, né? Mesmo que seja uma criança de 2 anos aí na aula de vocês, ela já viu um coelho na televisão, ela certamente já viu, né, um desenho que tem um coelhinho, ela já viu o cartaz na época de Páscoa no supermercado, ela já teve algum contato com essa imagem de coelho e provavelmente esse coelho saltando, certo? Tá? Em algum momento ela viu isso. Então esse conceito já tá lá, já não é uma coisa completamente nova, é uma coisa que ela já conhece, é uma informação que chega lá no cérebro, chegou a palavra. 2, conceito de coelho. Então o cérebro vai lá, conceito de coelho. Abre gavetinha, aqui tá o conceito do coelho, ó. Coelho é isso aqui. Coelho é um bichinho, né? Tarará, branquinho, azulzinho, rosinha, pretinho, enfim, né? É um bichinho assim, que salta desse jeito, que tem 2 orelhinhas bem apontadinhas para cima. Conceito de coelho. Tchum, registrei. Aí, se você facilita mais, se você der para ela pistas visuais e pistas auditivas. Então, vamos lá. Pistas visuais. Eu posso mostrar para essa criança, por exemplo, um objeto. Então, porque para os pequenos, gente, tudo que é 3D ainda é melhor do que é 2D, tá? Depois, quando eles são um pouquinho maiores, tá? Você pode já usar o 2D, mas um objeto ele é uma coisa tridimensional. Então você vai pegar, por exemplo, um objeto, ó, você vai pegar um coelho, né, de pelúcia ou de bonequinho, um coelhinho que você tem aí e vai mostrar. Então, olha, nós vamos saltar, gente, que nem esse coelhinho aqui. E aí você pode dar nome para esse coelho, você pode apresentar ele para as crianças, porque tudo isso vai fazendo, né, com que ela vá tendo familiaridade com esse coelhinho. Então, esse aqui é o coelhinho fulaninho, né? E ele vai saltar. Então, nós vamos fazer agora o pulo do coelho. Então, você dá uma pista visual. Olha a facilitação que você está dando para o cérebro dessa criança. E, ao mesmo tempo, você está dando uma pista visual que faz com que ela foque a atenção dela em você e não no resto das coisas que estão acontecendo na sua sala de aula, tá? Ao redor, né? Porque você lembra que eu falei da atenção seletiva, né? Ela vai focar aqui em você. Então, você pode mostrar um objeto, por exemplo. Mas aí eu não tenho objeto, eu não consigo ter um objeto. Então, você pode utilizar de um outro recurso. Você pode utilizar, por exemplo, ó, de uma imagem, né? Então, você pode levar uma imagem de um coelho, ó, também, ó. Esse aqui é o coelho. Você tá dando também uma pista visual, certo? E aí, você deu a pista visual. Aí, eu vou dar uma pista auditiva. Ou seja, além da questão da pista auditiva da minha fala, dizendo, né? Isso é falando a palavra coelho, porque só isso já é uma pista, certo? Eu vou dar mais pistas auditivas para essa criança executar a movimentação dela, tá? Então, assim, é muito mais lógico se eu der, olhem só, para eu não confundir o cérebro dessa criança. Se eu peço para ela fazer um pulo do coelho, para ela pular pela sala, né? Para ela saltar pela sala como um coelhinho, certo? E eu coloco a música do Sapo Não Lava o Pé, o tipo de associação de salto é completamente diferente. Agora, se eu coloco uma música que tá falando de coelhinho, eu tô dando uma pista auditiva para esse cérebro o tempo inteiro, enquanto ele tá escutando aquela música, de coelho.
conceito de coelho, 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 com uma pista auditiva. E eu posso trabalhar também, aí você vai me dizer, ah, não, mas eu não trabalho com música cantada, eu só trabalho com música clássica, não tem nenhum problema. Coloque a música instrumental, coloque a música tocada no piano do coelho. Existem muitas músicas que você pode fazer isso e você está dando uma pista auditiva também para essa criança, certo? Então, vimos aqui pistas, né, visual e auditiva. Agora vamos ver a motivação. Então, o que pode ser a motivação? Porque não adianta nada eu só trazer uma música, eu pedir e elas estão lá. Tá, e aí? Por que eu tenho que fazer isso? Essa é a pergunta que o cérebro delas vai fazer. Então, por que eu tenho que fazer isso? Vamos ver por que eu tenho que fazer isso. Então, eu vou dar uma funcionalidade para aquilo. Por exemplo, a minha funcionalidade pode ser, eu coloquei elas, espalhei um monte de cenouras pela sala e elas têm que pular e ir pulando até que chegar em cada cenourinha, pegar as cenourinhas e levar as cenourinhas pulando até as suas cestinhas, porque as cenourinhas estavam todas espalhadas. Ou elas têm que levar, se você quiser fazer, né, em filinhas assim, elas têm que levar as cenourinhas que estão aqui até o outro lado onde estão as cestinhas. E aí você pode ir trabalhando com isso. O que você deu para o movimento? Uma função para o movimento. Sabe, as cenourinhas estão muito... E aí você pode usar toda a questão da ludicidade para trabalhar com as crianças, mas você está dando função. É um porquê que eu preciso, que eu vou executar aquela movimentação, certo? E isso vai gerar o quê? Vai gerar aprendizagem, ok? E vai gerar vontade de fazer, certo? Vamos ver o próximo exemplo que a gente tem aqui, que a gente pode utilizar, né? Então, um outro exemplo. Um Grand GT. Então, os mesmos processos agora pensando no Grand GT. O que a gente pode pensar aqui para o Grand GT? Então, o Grand GT eu chamo, tá, gente, de pulo do jacaré. Mas ele pode ser o nome que vocês quiserem. Pular a poça d'água, pular, sei lá, a estrelinha, enfim, tá? Mas tragam coisas que usem de novo a questão da nomenclatura, ó, gente. Coisas que sejam mais do universo da criança, para que ela entenda o que vai acontecer. Então, quando eu falo pulo do jacaré, o que eu explico? Eu explico que a gente tem um lago e que nesse lago mora um jacaré, né? Então, olha só, vocês podem olhar ali no slide, que eu coloquei ali, ó, um laguinho com um jacaré. Então, você pode até ter, e aí você pode trazer um jacaré de pelúcia e pode dizer que esse jacaré, ele é bonzinho, mas ele não gosta de ser acordado, ele não gosta que pisem na cabecinha dele e que ele acorde, porque ele gosta de dormir, ele é muito dorminhoco. Você não precisa fazer esse jacaré ser malvado, ok? Tá? Porque senão você pode, em algumas crianças, gerar outras questões, tá? Então, você pode colocar ali, né, a questão do laguinho. Então, esse aqui é o jacaré e tal. E a gente tem que pular por cima dele, com um pezinho na frente e o outro pezinho vem só depois. De um pezinho pro outro pezinho. E aí você vai pular aquele lago. E aquele lago, gente, faça esse lago ser real. Esse lago, essa poça d'água, o que você for fazer, a criança fazer esse salto, ele precisa ser real. A criança precisa realmente enxergar aquilo. Ele precisa ser real e possível, né? Ele precisa ser real e ele precisa ser possível da criança conseguir fazer. Então, por exemplo, eu não quero utilizar, se você não quer utilizar um lago, né? Porque você pode fazer esse lago de EVA, com bem bonito, brilhante, com jacarezinhos ou com, né, com um jacaré ali, peixinhos e em volta para a criança ter que saltar num tamanho que seja possível para a perna da criança. Mas digamos que você não quer fazer isso, tá? Ah, eu não quero, eu não tenho habilidade, eu não tenho tempo, eu não quero fazer isso. O que você pode usar? Você vai poder usar, por exemplo, um colchonete. Colchonete, todo mundo tem um colchonete dentro da sua sala de aula. Por causa que é impossível a gente não ter um colchonete na sala, né? Então, digamos que eu tenho lá um colchonete. Ah, eu vou usar um colchonete. Se você colocar o colchonete na vertical, provavelmente a criança não vai conseguir saltar esse colchonete, porque é muito extenso. Então, você pode começar colocando esse colchonete na horizontal, né? Onde você tem uma largura ali menor. Você colocando o colchonete assim, aí você pede para a criança saltar por cima dele. À medida que essa criança vai crescendo, você pode virar esse colchonete na horizontal para ela pular, para ela fazer o salto, né? Então você pode mostrar, olha, não pode pisar em cima, ai, acordou o jacaré e tal.
que a gente está fazendo aqui? Primeira coisa, a gente está trazendo uma informação que é conhecida, que é fazer um salto por cima de alguma coisa. Sabe? Você está saltando por cima de um obstáculo, né? E aí a criança sabe que se ela pular em cima, por exemplo, de uma poça d'água, ela vai molhar o pé, ou ela vai acordar o jacaré, enfim, né? Então você está trazendo aquilo que é conhecido. Você traz o visual para a criança. Você pode trazer o auditivo através de uma musiquinha que fale disso, né? Então você vai usar os mesmos recursos para colocar aqui para fazer o ensino do que, gente? De saltar de um pé para o outro pé, abrindo as duas pernas no ar, certo? Uma na frente e a outra atrás, que é o processo, o mecanismo do Grand GT. É claro que depois, mais para frente, você vai fazer o aperfeiçoamento dessa técnica, mas você está trabalhando essa amplitude motora, esse entendimento do que é esse salto, e fazendo isso virar uma aprendizagem efetiva, porque você está trazendo coisa. Então você pode trazer motivação. Que motivação eu posso trazer aqui? Por que eu tenho que atravessar de um lado para o outro lago? Qual é a motivação disso? A motivação pode ser muita. Então eu posso muito trabalhar essa motivação, por exemplo, como sendo, eu posso contar uma história, e aí as princesas estavam todas de um lado da floresta, e elas queriam muito chegar do outro lado porque tinha uma fruta muito gostosa, e aí você pode ter essa fruta, ou essa flor, ou essa do outro lado do seu lago para elas irem lá pegar, né? Ou, sei lá, o que você vai fazer, que você vai criar, né? Ou a gente vai levar tal coisa de um lado para o outro, a gente vai recolher as frutinhas que estão aqui e levar para o outro lado do lago para alimentar a princesa ou a rainha, ou enfim, tá? Você vai dar algum tipo de funcionalidade para passar por ali, certo? Para que a criança se motive a fazer. E aí você tá retendo o quê? A aprendizagem, tá? Não esqueci não dos maiores. Vou trazer um exemplo, vou falar agora de uma coisa que a gente pode usar com as crianças que são um pouco maiores já, tá? Dá para usar com os pequenos, dá para usar com os maiores. E aqui dá para usar também para quem não trabalha só com balé clássico, mas que dá aula, por exemplo, de jazz, de outras modalidades, certo? Que é o salto de segunda, tá? O salto de segunda, que é, ó, vou colocar ele aqui para vocês verem, tá? Esse é o salto de segunda. O salto de segunda, gente, é importante, você precisa também trazer coisas para essa criança. Então, por exemplo, você pode trazer primeiro a informação do salto de segunda, dizendo para ela que você tem, que é como fazer o aviãozinho, desde que você já tenha trabalhado isso antes. Lembra que eu falei que lá porque precisava de sequencialização? Sequencialização é isso, o que eu preciso trabalhar antes para depois conseguir usar esse pré-requisito em outro lugar. Então, por exemplo, o que é o aviãozinho, né? O aviãozinho é você senta com as pernas afastadas em segunda posição, com seus braços bem afastadinhos e você vai tocar pontinha no pé e no outro, ó, num pé e no outro. Agora nós vamos fazer as duas asinhas tocarem ao mesmo tempo. Esse não é o movimento que a gente tem que fazer no salto de segunda? Então, você vai dar isso como referencial conhecido. E por que eu uso avião? Ó, porque isso aqui parece a asa do quê? Do avião. Quando elas veem aquele vídeo da música, por exemplo, do Toquinho, que fala do avião, elas enxergam isso, tá? Então, elas já têm esse conhecimento, ok? Então, aí eu vou mostrar, por exemplo, uma imagem desse salto de segunda para elas, né? Eu posso sentar no chão e fazer como é que elas precisam estar nesse salto de segunda quando elas estiverem lá no ar, tá? E aí eu vou criar algum tipo de emoção, algum tipo de desafio, porque quando eu crio emoção, elas vêm, elas querem fazer. Então, por exemplo, que tipo de emoção eu posso criar aqui, tá? Com as maiorzinhas, eu posso, por exemplo, colocá-las para saltar de cima de alguma coisa para o chão. Então, se eu tenho, por exemplo, um palquinho na minha sala de aula, tá? Que tem algumas salas que tem um palquinho, eu posso colocar as crianças em cima do palquinho. Aí, claro, eu vou colocar um colchão para amortecer. E aí, gente, eu tô partindo do pressuposto que vocês já trabalharam todas as outras coisas que precisam ser trabalhadas com a criança, né? Que é, nesse caso aqui, que são pliés, né? Aprender a dobrar bem os joelhos para poder cair e amortecer o salto, né? Que você já trabalhou essa questão da abertura da perna, tá? Que você fez um aquecimento, que você fez um alongamento, enfim, que tá tudo ok. E aí, você vai pedir para ela saltar de cima dessa plataforma pro chão, tá? O que isso gera, gente? Primeiro que gera uma emoção super bacana, porque isso dá desafio. As crianças um pouquinho maiores estão loucas por um desafio novo, né? Então, será que vocês conseguem saltar daqui de cima pro chão?
tá? Segundo, o que você faz? Aí você pode usar também alguma plataforma, sabe, gente, maior, mais rígida, assim, subir em cima de algo, tá? Pra fazer esse salto. Que seja algo estável, né? E aí você pode fazer isso pensando também, o que você trabalha aqui? Você tá dando mais espaço. Porque qual é a grande dificuldade do salto de segunda, por exemplo, tá? Você vai fazer o salto de segunda e você precisa ter tempo para conseguir abrir a sua perna e encostar a sua mão nos seus pés. E esse tempo, às vezes, a criança ainda não tem impulsão, o bailarino não tem ainda impulsão suficiente para dar tempo dele conseguir abrir a perna no ar, colocar as mãos nos pés e fechar as pernas, né, antes de chegar no chão. Às vezes o que ele salta, a impulsão que ele tem, não dá tempo dele fazer isso. Quando você salta de cima de alguma coisa para o chão, você já ganhou um período de altura. Então você dá tempo desse corpo fazer esse movimento para que ele consiga aprender. Então é uma estratégia que a gente consegue utilizar para que a criança realmente aprenda, tá? E não adianta ficar dizendo para ela faça alto, faça alto, faça alto, e aí fica aquele salto, parece umas pererecas saltando. Por quê? Porque ela não tem espaço para conseguir executar o movimento. E é claro que paralelo a isso eu vou ter que ir trabalhando impulsão, separadamente, para que ela vá adquirindo isso. Mas eu não vou trabalhar impulsão aqui, certo? Aqui ela vai usar a impulsão, não trabalhar a impulsão, tá? E outra maneira que a gente pode utilizar daí com os menores, já para ir trabalhando prévio, isso antes, né? Que seria o pulo do cavalo. Eu chamo de pulo do cavalo, que aí você coloca a criança em cima de um fofo, esses espumados, tô colocando aqui pra vocês também, dá a mãozinha pra ela salta ali, 1, 2, 3, abre a pernoca bem grande lá em cima, você tá segurando, então você também dá esse impulso pra cima, né, consegue manter a criança assim um pouquinho no ar, e ela vai cair sentada em cima do espumado, ela vai abrir as pernocas no ar e cair sentada em cima do espumado, com as perninhas bem esticadinhas. E isso, abertinhas e esticadinhas. Então ali você tá fazendo uma prévia, você tá dando uma super emoção, elas amam fazer essa atividade, tá? Por quê? Porque você tá gerando engajamento, tá? Você tá gerando emoção, você tá gerando desafio, você tá trazendo coisas conhecidas, porque quando eu falo de um cavalo, eu tô trazendo uma coisa conhecida. Por que cavalo, gente? Porque a gente senta em cima dele, e é isso que a gente vai fazer com as pernas abertas, uma para cada lado, só que é um cavalo de bailarina que a gente senta com as pernocas esticadas quando a gente salta em cima dele, certo? Então, você vê que não é assim, existe um porquê, né? E aí a gente vai fazer isso porque tem uma função, né? Tem um desafio que gera uma emoção e com isso gera aprendizagem, certo? Aí agora eu vou apresentar para vocês aqui o que a gente precisa fazer, porque eu falei de algumas coisas que de repente elas vão precisar fazer tipo uma por uma, né? Ok? Né? Por exemplo, esse salto, né? Não tem como ter, eu não sou um polvo para ter mãos para todo mundo saltar ao mesmo tempo e poder segurar todo mundo. Então, como que eu trabalho isso? Né? Lembram que eu falei para vocês que a gente precisa desenvolver algumas coisas nas crianças? Então aqui, ó, uma coisa muito importante que a gente pode fazer utilizando desses recursos de aprendizagem para manter a criança super engajada, super ligada, assim, né, com você eu preciso respeitar aquela questão que eu falei para vocês lá na aula número 1 da memória de trabalho e do controle inibitório, certo? Então, o que eu vou fazer? A criança, cada vez que eu tiver que fazer esses exercícios que são mais individualizados, tá? Eu vou fazer primeiro apenas com 2 estações. Eu não vou ter mais do que 2 estações para essas movimentações, né? Então, por quê, gente? Porque se eu tiver mais do que 2 estações, e eu já vou explicar para vocês o que são as estações para vocês entenderem, ou seja, mais de 2 tarefas para a criança executar nesse circuito, certo? Nesse caminho, nessa trajetória que ela vai fazer, ok? Então, no máximo 2, e eu vou de 2 em 2, e aí eu posso fazer várias, não preciso fazer uma com 7 coisas, 8 coisas, eu posso fazer 4 exercícios diferentes, cada um com 2 coisas. E as crianças vão sentir que fizeram muito mais coisas na aula, porque elas fizeram 4 vezes, em vez de fazer uma vez, as 8 coisas, certo? Então, você tá
no máximo 2, no começo, no máximo 2 estações. E aí você vai trabalhar com o quê? Com a instrução explícita. Ou seja, você vai trazer um direcionamento assertivo dizendo o que é para a criança fazer. Ó, é para você fazer isso, certo? E a criança vai fazer, né? O que você está fazendo. Além disso, você vai trabalhar com pistas nesse nosso circuito aqui. Você vai utilizar pistas visuais para ajudar a memória de trabalho dessa criança. Então, além da sua fala, da sua demonstração, você ainda vai utilizar a pista visual para ela poder usar aqui, certo? E o que a gente está desenvolvendo e trabalhando com isso, gente? Há 2 funções executivas muito importantes, que são o controle inibitório, ou seja, eu preciso aprender a esperar a minha vez, e a memória de trabalho, que é esse sequencial. Eu consegui guardar na minha cabeça 2 coisas que eu preciso fazer, uma depois da outra, certo? Mesmo que eu dê uma pista visual ali no meio do caminho para facilitar. Então, vamos ver como é que isso aqui acontece, ok? Vamos lá, vocês têm aí a imagem e vocês estão vendo. Então, digamos que eu tenho uma turma com 6 bailarinas, ok? Tá? A minha turma tem 6 crianças e eu vou fazer então o quê? Num primeiro momento eu vou criar 3 circuitos ao mesmo tempo e idênticos, certo? E vou fazer 3 filinhas, cada uma com 2 crianças, ok? E no máximo 2 estações. Estão vendo ali que tem só 2 caminhos, tá? E cada uma dessas estações eu vou colocar uma imagem ou um objeto do que é para a criança fazer. Então, por exemplo, digamos que na primeira estação seja para ela caminhar na meia ponta e na segunda estação eu quero que ela pule que nem o coelhinho. Então, na primeira estação, eu posso colocar ou uma imagem do sapato de salto, né? Uma imagem do sapatinho de salto, ou um próprio sapato de salto alto, tá? Para ela saber que ali ela tem que caminhar na meia ponta, né? Que eu estou chamando de salto alto, por quê? Por causa dos processos aqui de aprendizagem. Ou, né? E lá na próxima estação, né? No próximo recurso, eu vou colocar o coelho, que pode ser o coelho mesmo, né? O material do coelho, ou a imagem do coelho, certo? Então, eu já setei o que ela tem que fazer. Eu falei, eu mostrei e ela tem ali as pistas para conseguir executar sozinha. E quanto tempo essa criança precisa ficar esperando na aula, já que ela não tem controle inibitório desenvolvido ainda, gente, para fazer a atividade? Já resolvi a questão da memória de trabalho. E agora? Ela só tem que esperar uma colega fazer. Porque eu tenho 3 estações, eu tenho 3 circuitos acontecendo ao mesmo tempo. Então, vão sair as 3 primeiras e as outras 3 ficam aqui aguardando, mas elas só aguardam uma vez, depois já é a vez delas. E assim vai trocando, sabe? Então, o tempo de espera é muito pequeno. E como você não precisa ficar dando aquela instruçãozinha ali, por quê? Porque você já marcou a instrução, isso flui, né? E aí a criança não acha a aula chata, pelo contrário, ela acha a aula legal, porque ela tá ali, já é a vez dela, ela já tem que fazer, ela tem movimento, você dá pra ela o que ela precisa, ok? Tá, mas e aí, eu vou ter que ficar fazendo isso pro resto da minha vida, não vou poder fazer uma vez? Claro que vai, obviamente que você vai. O que você vai fazer? Depois que elas já estão bem acostumadas, você já vê que elas estão ali, você vai diminuindo progressivamente esse seu circuito, né? Então, se você tinha 3 circuitos com 2 estações, agora você vai passar a ter 2 circuitos, tá? Com as mesmas 2 estações, porém, agora a sua fila de espera é de 3 crianças em cada circuito. Então, o que que acontece? Agora elas precisam esperar um pouquinho mais para fazer a sua atividade. Tô desenvolvendo o quê? Controle inibitório, certo? Mas é assim, ó. Fica ligada, porque você tem que sair quando a colega chegar na segunda estação. Então, quando a colega chegar no coelhinho, você tem que botar o salto alto, entre aspas, né? Faz de conta, subir na meia ponta e andar na primeira estação, certo? Então, eu preciso estar ligada, não posso estar viajando muito para prestar atenção. Isso faz com que ela foque, sabe? Você tá dando. E aí você deu funcionalidade, ela colocou o salto bem alto, e aí quando ela chegou, não sei aonde, ela achou a cenoura e ela foi lá levar na cestinha. Enfim, aí vai da criatividade de vocês. E aí, depois que isso já tá fluindo bem, vem o nosso último estágio aqui, que você vai colocar essa criança, então, né? Você vai fazer as mesmas 2 estações, tá?
né, que no nosso exemplo aqui é andar de salto alto, ou seja, caminhar na meia ponta, e fazer o pulo do coelho, né, ou seja, caminhar, fazer tanlevês, um deslocamento, né, no caso, na segunda estação. E aí você vai juntar todas elas e você tem as 6, então agora elas já têm condições de ficarem ali esperando, mas elas estão na fila e isso tem que ser rápido, porque se você aumenta muito essa quantidade de estações que você tem aqui, já começou a ficar chato, já começou a perder o tempo, já perdeu o time da criança. Então eu preciso manter o time da criança para conseguir fazer. E aí eu vou fazendo as atividades. Tá? E aí aos pouquinhos eu vou aumentando à medida que as crianças vão crescendo, certo? À medida que eu vou sentindo que elas têm segurança, gente. Isso é muito importante, que vocês consigam visualizar essas questões, tá? Porque é assim que a criança engaja, é assim que a criança se motiva, é assim que ela aprende e é assim que ela fica com você. Sabe? Que ela sai da sua aula querendo voltar para a aula seguinte para saber o que vai acontecer. Sabe, motivada para saber qual é o desafio novo, motivada para conseguir, porque ela consegue executar as coisas que você está propondo, mas ao mesmo tempo que você está propondo coisas novas, você está dando informações para o cérebro dessa criança e você está treinando uma série de habilidades, tá? E fazendo com que ela esteja cada vez mais ligada e vidrada em você, certo, gente? Bem, tem muita gente me perguntando, Geve, como é que eu faço para participar do Aprende? Geve, como é que funciona o Aprende? Bom, pessoal, o Aprende, Aprendizagem da Dança Infantil, da adaptação ao espetáculo, ele é um curso online completo, né? Dividido aí em 6 módulos. São mais de 30 aulas, unindo teoria à prática, passando aí por todas as partes do ano letivo. Partindo do planejamento de acordo com o conhecimento das fases de desenvolvimento infantil de 2 a 11 anos. Preparação de estratégias de ensino, né? Utilizando aí então a neuroaprendizagem e o neurodesenvolvimento, a fim de que você possa saber aí como utilizar então os processos cerebrais a seu favor na aprendizagem. Os processos e as estratégias práticas para você utilizar na adaptação das bailarinas, levando em conta não só a criança, mas as relações, né, da criança com a mãe e também preparando aí os pais para a adaptação. As rotinas de aula, né? Então aqui eu mostro inúmeras estratégias e recursos de como ensinar de forma eficiente caminhadas, rastejamentos, né? Atividades de 4 apoios, postura e alinhamento, braços, suplés, ritmo, petit battements, élevés, relevés, saltos, giros, enfim. Aí tem também um módulo todinho dedicado aos comportamentos. Então, o que é comportamento, os tipos de comportamento, reforço, como lidar e como fazer as mudanças de comportamento e tudo isso, né, gente, claro, com recursos práticos aplicados aonde? No nosso universo das aulas de dança. Então, chegaremos ao espetáculo. Como preparar as bailarinas para o espetáculo, para que elas consigam realmente se engajar e se manterem motivadas durante todo o processo. E assim motivando e engajando os pais também. Coreografia. Como planejar o ensino da coreografia, recursos e formas de ensinar as coreografias de maneira que as alunas aprendam e se motivem, né? E que na hora da apresentação elas saibam efetivamente o que elas têm que fazer. Colocações. Então, a melhor forma de estruturar as colocações das suas alunas, como passar essas colocações sem que as alunas fiquem chateadas, mapeamentos que vão te mostrar como deixar suas coreografias mais limpas visualmente só partindo das colocações. E ainda, ó, deixar os pais super satisfeitos. Como fazer a adaptação da criança para o palco. Então, como está, né, para que elas estejam seguras, diminuindo aí a quantidade dos choros, as inseguranças e também as distrações ali durante as apresentações. Formações coreográficas. Aqui eu vou te mostrar para cada faixa etária, dos 2 aos 3, dos 3 aos 4, dos 4 aos 5 e assim até os 11 anos, as formações coreográficas que cada uma delas consegue fazer em virtude das fases do seu neurodesenvolvimento.
Então, vou te mostrar de forma prática, além de como você vai fazer isso, de que forma você consegue mostrar isso para os pais. De uma maneira super visível, você vai mostrar para eles a evolução da criança também em relação aos processos coreográficos ao longo dos anos. Os ensaios gerais, então, como fazer a estruturação dos ensaios gerais, também levando em consideração o desenvolvimento das crianças. E estruturação do espetáculo. Como fazer que o seu espetáculo seja atrativo e motivador, tanto para quem dança quanto para quem assiste, ativando áreas cerebrais de engajamento aí, ó, da sua plateia. E por fim, a importância das apresentações na vida das bailarinas. O que o espetáculo trabalha, o que ele desenvolve na criança para a vida dela e como você faz para passar isso para os pais. Nossa, é muito completo, né, gente? Bom, tudo isso acontece ainda com todo um acompanhamento meu, assim, ó, bem de pertinho. Esse não é um daqueles cursos, assim, onde eu entrego umas aulinhas e, ó, desapareço. Não mesmo. Eu gosto de estar sempre ali por perto, respondendo as dúvidas, podendo auxiliar vocês aí o tempo todo. Bom, para participar do Aprende, gente, é muito simples. Segunda-feira, agora, eu vou abrir as vagas para a nova turma do Aprende. Então, se você está interessado em participar na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou te enviar, eu vou abrir as inscrições e vou publicar um vídeo com todos os detalhes. Gente, por favor, assiste o vídeo todo, porque ali você vai saber exatamente quando vai começar o curso, quais são os módulos, os materiais, para quem é o curso, como você faz a sua inscrição, quais são as garantias, os bônus especiais e qual vai ser o seu investimento. Enfim, gente, você vai ter ali uma descrição minuciosa de todo o Aprende, para que você não tenha aí, ó, nenhuma dúvida de como é que ele funciona, tá bom? Então, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, ó, fica aí ligado no seu e-mail, que eu vou te enviar um e-mail avisando que o vídeo, né, vai estar no ar e que as inscrições vão estar abertas. E olha só, fica muito ligado, tá bom? Porque as vagas pro Aprende são limitadas. Então fique muito atento quando abrir as inscrições, porque assim que as vagas se esgotarem, eu vou, ó, fechar a turma, certo? Agora que vocês já tiveram aí, então, uma visão geral do Aprende, eu vou me despedindo. E espero que a jornada aqui, né, da dança infantil tenha sido apenas aí o primeiro passo rumo a uma melhor prática, né? Para que tenhamos cada vez mais e mais crianças motivadas e aprendendo dança por muitos e muitos anos. Agradeço muito, gente, a participação de todos nessa grande comunidade que criamos. Que eu possa ter contribuído um pouquinho aí para que juntos a gente possa transformar muitas e muitas vidas através da dança. Muito obrigado, um grande abraço, beijinhos e até segunda. Tchau, tchau! Olá, eu sou a Samantha Medina, eu sou professora de dança, coach, diretora, trabalho especialmente com dança para crianças, com aulas de balé para crianças, e eu conheci o curso da Gevi através das redes sociais. Eu já estava acompanhando ela quando houve então a divulgação. Fiz questão de participar desse curso porque o assunto, toda a maneira como ela abordava já os conhecimentos já me interessava bastante. Eu gosto muito da maneira como a Gevi trabalha, no sentido de trazer toda a contextualização, toda a parte científica de uma maneira muito fácil de entender, de um diálogo muito próximo. Então ela consegue trazer de uma forma muito clara, muito simples. O curso é extremamente bem organizado, ela é muito criteriosa, tudo faz sentido, tudo se encaixa. O curso tem ideias geniais. Eu acredito que uma das coisas que eu mais gostei do curso foi a ideia que ela dá da pinça, do coelhinho, do uso do movimento de pinça na aula do coelhinho, que eu achei muito legal. Então, eu deixo aqui esse recado para você. Se você está pensando em fazer o curso da Gevi, faz, vale muito a pena. A gente não se arrepende de maneira nenhuma. Ela é um amor de pessoa, traz com todo carinho e cuidado
os assuntos e uma explicação 100%. Tenho certeza que, assim como eu, você vai gostar. Oi pessoal, eu sou a Ana Carolina, eu sou aqui da cidade de Tubarão, tenho 26 anos e aqui na cidade mesmo eu tenho uma escola de dança. E para mim o curso foi de extrema importância justamente para a iniciação, para a base ali dos 3 anos. Inclusive antes eu não atendia crianças de 2 anos e meio, 2. Depois do curso eu me senti preparada para estar atendendo crianças nessa idade. Para quem está começando, para quem já atua na área, tanto como professor em escolas ou dono de escola, é muito importante para estar entendendo não só as crianças, como também os pais, a faixa etária, o desenvolvimento de cada criança, porque cada criança tem um desenvolvimento próprio, né? Então, para entender isso, o curso me ajudou muito em questão lúdica, de atividades, brincadeiras, isso é indiscutível, né? A Giviane traz para nós muita informação, muita coisa interessante, muita coisa legal. Eu conheci ela, que eu já seguia no Instagram, né? Então eu já gostava muito do trabalho e estando ali presente, participando do curso, eu vi o quanto de conteúdo ela tinha para nos passar. Então o curso para mim foi excelente. Eu recomendo para todo mundo que está na área da dança, não só no balé, mas na dança em geral. Então, quem puder estar participando do curso, eu super recomendo. Oi, pessoal. Meu nome é Alessandra, eu tenho 29 anos e eu trabalho com balé há mais ou menos 10 anos. Eu conheci a Prof. Geve pelo Instagram muito antes de eu fazer esse curso da adaptação ao espetáculo. E ela é super didática na hora de explicar, ela deu dicas de como a gente estruturar a nossa aula, de como fazer coreografia para cada idade, para cada tipo de criança. E também, né, ela deu um super material para a gente levar para casa. Então, quem puder fazer o curso, gente, aproveita, porque é super produtivo e vocês vão amar, como eu.